Hoje vamos estudar sobre o modelo educacional da Idade Média, período de 1000 anos, correspondente entre a queda do Império Romano no século V e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no século XV. A ideia de Idade Média surge na visão pessimista e tendenciosa que o Renascimento criou sobre os anos de invasão e disputas territoriais. Vamos aprender que o período medieval revela uma produção cultural heterogênea, resultados das influências greco e romanas, germânicas e cristãs, além das civilizações bizantinas e islâmicas. Nesse período, a educação tinha uma relação estreita com a fé cristã, em que o modelo de educação era centrado na igreja. Para a gente definir o modelo educacional existente durante a Idade Média, é necessário a gente observar os aspectos políticos, econômicos e sociais, assim como as transformações ocasionadas pelo fim do Império Romano e a influência dos elementos germânicos nas regiões conquistadas. No final do século V, a parte ocidental, ocupada pelos germânicos, assume uma nova organização social, política e econômica. Inicia-se, então, o despovoamento das cidades e o processo de ruralização é intensificado. É quando a população, com medo das invasões, abandona as cidades em busca de proteção dos senhores de terra. No final do século X, esse processo dá origem ao feudalismo, que se caracteriza pelo poder descentralizado dos senhores feudais, por uma economia baseada na agricultura e pela utilização do trabalho dos servos, trabalhadores livres. A sociedade passa a apresentar a nobreza e o clero no topo da pirâmide social. O poder do rei perde força em função da divisão dos territórios, da autonomia dos senhores de terra e, mais tarde, em função do poder do Papa. Nesse período, servos e nobres não sabiam ler. Os únicos letrados eram os monges, aspecto que demonstra o poder e a influência política da Igreja. Com o tempo, muitos chefes bárbaros se converteram ao cristianismo. No Império Bizantino, dava-se ênfase à vida religiosa, na qual existia grande preocupação com as heresias. O que eram as heresias? Era a oposição à Igreja, aos dogmas da Igreja. Há documentos, no entanto, que comprovam a existência de ensino primário e secundário voltado para a formação humanística e para a preparação dos funcionários que trabalhariam na administração do Estado. Já na educação islâmica, criou uma escola primária para ensinar a leitura e a escrita, onde os alunos aprendiam o Alcorão, eram educados moralmente e incentivados à pesquisa e à experimentação. Foi quando entrou em colapso o modelo da educação romana, que já apresentava uma crise devido à elitização do ensino e às consequências do processo de invasão dos bárbaros. Diante disso, a Igreja organizou para ocupar papel de formadora e detentora do saber no período medieval. No século VIII, com o Renascimento carolíngio, movimento que defendia o restabelecimento do Império Romano do Ocidente, no reinado de Carlos Magno, ocorreram mudanças importantes que passam a dar ênfase na cristianização da paideia grega. O que era isso? Era uma volta, ao sistema de educação, de formação ética da Grécia Antiga. E assim foram criadas escolas cristãs ao lado dos mosteiros e catedrais. A necessidade de instruir novos cristãos fez com que os mosteiros se dedicassem à questão pedagógica. E, como consequência, os funcionários leigos do Estado passaram a ser substituídos por religiosos. Os mosteiros assumiram o monopólio da ciência e se tornaram o principal espaço de cultura medieval. Neles havia bibliotecas com obras da cultura grego-latina e lá eram traduzidos textos para o latim, em que alguns exemplares eram adaptados e interpretados à luz do cristianismo. A escola, no modelo que a gente conhece hoje, é um produto da Idade Média. Vários elementos influenciados por essa época e pela organização dos estudos nas escolas monásticas, catedrais e, sobretudo, universidades, são vistos hoje. As praxes disciplinares, com prêmios e castigos, as praxes avaliativas, a estrutura ligada à presença de um professor que ensina alunos de diversas procedências e que deve responder por sua atividade à igreja ou a outro poder, local ou não.
as práticas ligadas à leitura e aos autores, à discussão, ao exercício, ao comentário, à arguição, entre outros. Também, do mesmo período, derivam alguns conteúdos culturais da escola moderna e também da contemporânea, o papel do latim, o ensino gramatical e retórica da língua, bem como a imagem da filosofia, como a lógica e a metafísica. As primeiras escolas paroquiais remontam ao século II, quando qualquer sacerdote paroquial recebia os jovens rapazes em sua própria casa com o fim de ensinar. Com o desenvolvimento de uma nova religião, tais estudos passaram a ocorrer nas igrejas. O ensino era centrado nas lições das escrituras sagradas e seguia uma educação estritamente cristã. Havia também as escolas monásticas, que funcionavam em regime de internato e dedicavam-se inicialmente à formação de futuros monges. Mais tarde foram criadas as chamadas escolas externas, encarregadas de formar os servidores e os filhos dos reis, os chamados leigos cultos. O programa de ensino era voltado a aprender a ler, escrever, conhecer a Bíblia, cantar e entender a aritmética elementar. Com o passar do tempo, foram incluídas as disciplinas de latim, gramática, retórica e dialética. Carlos Magno chamou o monge inglês Alcuino e, sob a sua orientação, fundou uma escola em seu próprio palácio, a Escola Palatina. Em 787 é decretada a organização da Escola Palatina. Em seu currículo constavam 7 artes liberais repartidas no trivium e no quadrivium, como a gente pode ver aqui no vídeo. O trivium compunha as disciplinas formadas pela gramática, a retórica e a dialética. O quadrivium, as chamadas disciplinas reais, aritmética, geografia, astronomia, música e, mais tarde, a medicina. Das antigas escolas monásticas, surgiram as escolas catedrais, que eram escolas urbanas, constituídas no século XI pelo Concílio de Roma, em 1079. A partir do século XII, Concílio de Latrão, 1179, elas passaram a ser mantidas por benefícios, eram pagas para a remuneração dos mestres. A atividade intelectual absorveu lentamente elementos das culturas judaica, árabe e persa e retomou autores clássicos como Aristóteles e Platão. Estudos indicam que a cidade italiana de Salerno, por volta do século XI, foi criada a primeira universidade europeia. Mas há registros anteriores a 1250, nos quais é relatada a criação das primeiras universidades medievais no Ocidente, as universidades espontâneas, originadas a partir de antigas escolas. As universidades de Bolonha, Paris, Oxford e de Montpellier são exemplos desse tipo de instituição. Anos mais tarde, foram criadas instituições chamadas Studium Generale, locais onde se reuniam mestres e discípulos para dedicação ao ensino superior de uma determinada área do conhecimento, como medicina, direito, teologia, orientadas pelo Papa ou pelo poder real. Com a efervescência cultural e urbana da Idade Média, essas instituições passaram a fazer referência ao estudo universal do saber ao conjunto das ciências. Desta forma, Studium Generale foi substituído por Universitas, estudos universais. A Idade Média é conhecida historicamente como Idade das Trevas. Esse apelido pejorativo, esse apelido ruim, que deprecia a Idade Média, foi atribuído pelos estudiosos renascentistas, ao acreditarem que as invasões bárbaras, a fragmentação territorial do Império Romano e, principalmente, a preocupação com a guerra ocasionaram prejuízos à formação e à organização do conhecimento. No entanto, é muito importante assinalar que foi justamente durante a Idade Média que floresceram saberes, técnicas e visões de mundo capazes de possibilitar grandes transformações políticas, econômicas e sociais e culturais no período posterior, que é a Idade Moderna. Um exemplo que a gente não pode contestar foi o processo das grandes navegações, em que foram utilizados conhecimentos de cartografia, de cálculo e de visão de mundo concebidas nas universidades no período medieval. Não é possível compreender esse processo sem considerar o aspecto fundamental da educação na formação do conhecimento e da organização da sociedade, na produção de ideias e visões de mundo, bem como a sua estreita relação institucional. A Igreja estava preocupada em propagar seus princípios de ordem e de modelo social,
Desta forma, junto com os reis, com o rei e a nobreza, a Igreja criou sistemas de ensino e de formação. Grande parte dos estudantes da Idade Média vinha da nobreza, uma vez que somente os nobres possuíam recursos financeiros para manter os filhos na escola. Os nobres também podiam escolher quais filhos iriam para a área militar, que era a formação do cavaleiro, que filhos iam para a formação técnica, que eram as escolas formais, e quais iam para a formação religiosa, que eram as escolas monásticas. Enquanto os camponeses e seus filhos não tinham qualquer acesso à educação escolar, uma vez que, sem recursos financeiros e presos às obrigações de servos, eles não aprendiam a ler e nem a escrever por toda a vida. A Igreja, como instituição formadora, atendia os objetivos da classe dominante, como também utilizava essa formação para propagar a sua fé disciplinadora. Embora apenas os nobres frequentassem as escolas formais, a Igreja tratou de criar obras de arte que buscassem ilustrar aos analfabetos o princípio e os fundamentos da fé cristã. As pinturas dos templos, como a gente pode ver aqui, e igrejas retratavam as passagens da Sagrada Escritura. Para isso, as ideias de punição e salvação eram exaltadas em cores fortes. A educação cristã não era um ato desinteressado, era, na verdade, uma ação que visava legitimar o poder da nobreza e do clero sobre os camponeses e servos. A Idade Média foi um período de lutas de diferentes povos e de invasões de territórios. Consequentemente, essas disputas se estendiam ao campo ideológico e religioso, além de contato com diversas culturas, exigiu da Igreja cristã um esforço em propagar a fé. Para vencer os pagãos e aumentar as conversões à fé cristã, era preciso mostrar que a fé não contrariava a razão, mesmo considerando a fé a mais importante. A razão também deveria ser vista como um instrumento do pensar. Assim, surgiu a filosofia cristã, cujos períodos foram chamados de patrística e escolástica, e a gente vai ver do que se trata. Nos séculos XIV e XV, final da Idade Média, com o surgimento da burguesia, as escolas e universidades passaram a ter muitos estudantes oriundos dessa nova camada social. Os filhos dos burgueses iam para as escolas e universidades que davam formação mais ampla e técnica. Os burgueses procuravam formar seus filhos em áreas como medicina, artes, direito, filosofia e arquitetura. Também direcionava os estudos dos filhos para o prosseguimento do negócio da família, nas áreas do comércio ou finanças. E com o processo de intensificação do comércio e das navegações marítimas, as fronteiras do mundo foram ampliadas e o poder da Igreja também se expandiu. Aliada aos nobres na conquista da dominação do Novo Mundo, a Igreja tratou de fundamentar sua soberania por meio da fé, com a catequização dos nativos das regiões ocupadas. As missões jesuíticas no Brasil, no período colonial, são um exemplo concreto dessa dominação da fé cristã. Então vamos agora entender melhor a patrística. A patrística e a formação medieval iniciaram no período de decadência do Império Romano no século III. Foram assim chamadas por abordar a filosofia dos trabalhos dos padres da Igreja. Representam a retomada da filosofia platônica, fundamentada na necessidade da criação de uma rigorosa ética moral e do controle racional das paixões, bem como na predileção pela suprassensível. A essência da patrística é a relação entre fé, ciência e razão. Ela buscava expor a doutrina religiosa conduzida pela doutrina da Igreja e enfatizava ainda a importância moral, assim como a relação da natureza de Deus e da alma. Os seus principais representantes foram Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano. Contudo, seu principal destaque foi Santo Agostinho, entre os anos de 354 e 430. Foi conhecido como Bispo Hipona. Santo Agostinho defendia a ideia de que a fé e a razão não sobrevivem uma sem a outra, dado que até esse momento o mundo era dividido entre razão, a filosofia, e a fé, a Igreja. Depois de se converter ao cristianismo e aceitar o batismo em 387, Santo Agostinho desenvolveu uma abordagem bem original
em relação à filosofia e à teologia. Uma grande variedade de métodos e perspectivas eram acomodados de uma maneira até então desconhecida, pois ele ajudou ainda a formular a doutrina do pecado original e do conceito da liberdade humana. Santo Agostinho também acreditava que só o bem existe e, portanto, ele acreditava na inexistência do mal. Para melhor explicar, a gente pode comparar a diferença entre luz e escuridão, que representa bem essa ideia. Para o Santo Agostinho, a escuridão não existe, o que existe é a falta de luz. E o que representaria essa escuridão? Da mesma forma, o mal é constituído pela falta do bem, e não por uma existência do mal. Com essa afirmação, é possível compreender que uma pessoa não é maligna por possuir algum mal, mas por não possuir o bem. Muitos preceitos da patrística foram herdados pela escolástica e serviram para manter a hegemonia e o poder da fé cristã no mundo. O nome escolástica significa saber da escola. Os seus parâmetros são fundamentados no ser humano como uma criatura divina que está de passagem pela terra e deve se concentrar na salvação da sua alma e na vida eterna. Como o desenvolvimento da ciência provocou contradições entre fé e razão, a escolástica seguiu o princípio da autoridade, que necessitava de humildade para consultar os grandes sábios e intérpretes, autorizados pela Igreja a respeito da leitura dos clássicos e dos textos sagrados. O filósofo de maior destaque nesse período, que promoveu a transição real do platonismo para a forma mais sofisticada de filosofia, foi São Tomás de Aquino. Destacam-se ainda Ockham, Escoto e Erígena. O método escolástico consistia na leitura crítica de obras e de estudo minucioso do seu pensamento e influência. Outros documentos relacionados também eram comparados a documentos da Igreja e análise de estudiosos. Desse estudo originavam-se as sententiae, curtas sentenças, em que eram apresentadas divergências de tema tratados na obra estudada. As sententias engendrariam os dois lados da argumentação, a fim de encontrar uma síntese livre de contradição acerca do pensamento do autor ou do tema discutido. Durante o estudo, a análise filosófica e lógica formal eram utilizadas no uso das palavras ambíguas, o que poderia resolver imediatamente questões de discordância. Uma vez compreendida a ideia, passava-se a análise por meio da lógica formal ou explorar a argumentação em busca das conexões e conclusões, e assim verificar a consistência dos argumentos. Consequentemente, contradições poderiam ser percebidas como um olhar subjetivo do leitor, mas não presentes no texto em si. Quando reconhecia a contradição de fato, a posição seria finalmente rejeitada. Esse método expressa o esforço da Igreja em legitimar o conhecimento científico através da doutrina cristã. Ao ocupar os espaços escolares e orientar a formação do pensamento, a Igreja estaria garantindo seu poder e doutrina de ordem e vida moral. Após o período de São Tomás de Aquino, a escolástica, como uma instituição escolar, entrou em declínio e se manteve apenas no campo dos estudos. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho!